Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, amada igreja, amados ouvintes, meus amados irmãos que nos acompanham aqui nas nossas devocionais. Desejo a todos vocês a graça e a paz do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma devocional, para a glória de Deus, compartilhando com você mais uma porção da palavra de Deus, para a edificação da sua vida espiritual, porque todos os dias nós necessitamos buscar a Deus em oração e através da sua santa palavra. E o nosso propósito aqui é 365 dias com Deus nas nossas devocionais, te incentivando, meu amado irmão, a todos os dias tirar um tempinho para você estar em oração, para você ler a Escritura, para você meditar nas coisas de Deus. Então hoje nós estamos na nossa devocional de número 60, é isso mesmo, hoje é 1º de março de 2023, tá bom? Fique conosco aqui até o final. Presta atenção, fica com os teus ouvidos bem atentos e que o Espírito Santo de Deus fale aqui ao teu coração através dessa palavra, porque hoje nós vamos falar um assunto muito importante. É dever de todo cristão obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. E o texto base é Deuteronômio, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 14. Você vai fazer essa leitura aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, leia Deuteronômio capítulo 4, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 14, ok? Moisés está exortando aquela nova geração a ser obediente aos mandamentos, às leis do Senhor. Irmãos, como é precioso, como é importante nós obedecermos os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor não pode ser pesar para nós. Nós não podemos ter o entendimento ou a concepção de que os mandamentos do Senhor são impossíveis de serem obedecidos, são impossíveis de serem guardados por nós meros pecadores. Isso não é verdade. Esse pensamento não é um pensamento de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho. Na verdade, eu ouso a dizer que esse tipo de pensamento de que nós não somos capazes de obedecer a Deus, porque somos falhos, somos pecadores, eu diria que é um pensamento até maligno. Por quê? Porque esse tipo de pensamento nos incentiva a viver nas nossas práticas pecaminosas. Esse tipo de pensamento não gera no nosso interior a santificação, a necessidade de lutar contra o pecado no poder do Espírito Santo. Muitos de nós que temos esse pensamento, achamos que podemos viver com os nossos pecados prediletos, aquelas práticas que já faz parte do nosso caráter, porque afinal de contas nós somos pecadores, então Deus entende, Deus nos compreende, mas Deus nos chama à obediência. Esse tipo de pensamento não vai mudar a ordem que Deus dá ao seu povo, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram separados por Deus, devem viver uma vida de obediência. A obediência traz a bênção de Deus, enquanto que a desobediência trará o juízo de Deus. E o juízo de Deus será derramado de maneira mais consistente, mais severa, por assim dizer, na vida daqueles que têm o conhecimento, mas não pratica, mas não obedece. Quantas pessoas se orgulham porque dizem que conhecem a Escritura,
Por exemplo, quando nós evangelizamos as pessoas que se afastam do evangelho, as pessoas que estão desviadas dos mandamentos do Senhor, elas se orgulham e dizem: eu já conheço a palavra, eu já conheço a Bíblia. A Escritura diz que seria bom que você não conhecesse, porque você conhece, você tem o conhecimento, mas você não pratica, você não obedece. E hoje, Moisés, no capítulo 4, Moisés está exortando aquela nova geração que nasceu no deserto a obedecer às leis e os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque se eles não obedecessem, eles não iam ter vitória contra os inimigos, eles não iam entrar, não iam possuir, não iam permanecer na terra prometida. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não tem aliança com o erro. Deus nos ama por meio de Cristo Jesus. Mas se você ler algumas passagens bíblicas, que nesse momento eu não posso aqui te dar todas elas, mas, por exemplo, quando você lê os Salmos, você vai ver que Deus odeia o ímpio, Deus odeia o perverso, Deus odeia aquele que ama o pecado. Então, essa frase, que Deus ama o pecador e odeia o pecado, só faz sentido na vida daqueles que foram regenerados por Jesus, na vida daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Aí sim, Deus ama o pecador arrependido, Deus ama o pecador regenerado, que reconheceu o seu pecado e que por meio do sacrifício de Cristo foi justificado e está num processo de santificação e em breve será glorificado. Quando Jesus Cristo voltar, aí nós seremos livres da presença do pecado. Então essa frase que Deus ama o pecador e aborrece o pecado só faz sentido na vida dos que foram salvos, na vida daqueles que foram regenerados. Mas o ímpio que vive na prática do pecado, o perverso que se rebela contra Deus, Deus não o ama, mas ele está sobre o juízo de Deus. Deus lançará o ímpio no inferno. Então você pode me perguntar: então, pastor, como a Bíblia diz que Deus ama o mundo? Mas entenda que a palavra mundo ali não significa todas as pessoas, todos os seres humanos. A palavra mundo ali, no seu contexto, é aqueles que vão crer, é aqueles que foram separados e predestinados antes da fundação do mundo para crer. Então Deus odeia o perverso. Eu sei que é muito pesado para você ouvir isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados com uma pregação que mostra apenas o caráter amoroso de Deus. Eu sei que talvez para você, essa palavra que eu estou falando, você não compreenda ela, mas leia a Escritura, pesquise. Deus odeia o ímpio, ele vai lançar o ímpio no inferno, ele vai lançar o perverso no inferno. Quem é o ímpio? Quem é o perverso? É aquele que se rebela contra Deus, é aquele que vive na prática do pecado, e ele se alegra, ele se deleita no pecado, afrontando a santidade de Deus, ele escarnece de Deus, ele escarnece de tudo aquilo que é santo. Sobre esse haverá o juízo de Deus. Agora, alguns ímpios e perversos que podem se arrepender, podem, se Deus, na sua soberania, quiser gerar arrependimento na vida do ímpio, que era isso que nós éramos ímpios, e o Senhor nos resgatou, mas apenas aqueles a quem Deus escolheu para a salvação será alvo do Espírito Santo. O Espírito Santo irá convencer e converter os eleitos, mas o ímpio que não se arrepende, impenitente, ele está sobre a ira de Deus, sobre o ódio de Deus, e ele será lançado no inferno. Então, a obediência gera bênção, mas a desobediência gera maldição. Deus não ama aquele ímpio que vive na prática do pecado.
Ele ama, por meio de Cristo Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados pelo ato da graça soberana de Deus. Talvez para você que já ouviu várias pregações dizendo que Deus ama os pecadores, essa frase seja muito pesada para você entender. Mas, irmãos, eu preciso ser bem claro aqui. O meu compromisso é com a verdade. Eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Estude, veja, pesquise. Tem vários versículos dizendo que Deus abomina o pecador, o ímpio, o perverso, aquele que ama a injustiça, aquele que ama o pecado. Deus odeia e lançará ele no inferno, mas o justo Deus ama. Quem é o justo? São aqueles ímpios que Deus vai converter segundo a sua graça, porque Deus salva quem Ele quer, porque Ele é soberano, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele salva quem Ele quer, e Ele endurece o coração de quem Ele quer. Isso é soberania, soberania de Deus. E a responsabilidade do homem não entra nesse critério de salvação. A responsabilidade do homem entra no critério da santificação, mas da salvação. A salvação é um ato exclusivo e soberano de Deus por meio de Jesus Cristo. Então é isso. Então, os pais, nós que temos filhos, quantas vezes nós antecipamos para que os nossos filhos não cometam erros? Quantas vezes nós observamos os nossos filhos, nós conhecemos o comportamento deles e nós falamos para os nossos filhos: ei, cuidado, não vai por esse caminho, porque você vai cair, porque você vai pecar, porque você vai transgredir, porque você vai pagar um preço. Nós, os pais humanos, nós conhecemos um pouco o comportamento dos nossos filhos e podemos antecipar as quedas, as decepções, as derrotas dos nossos filhos a partir do ensinamento, do aconselhamento. Agora vocês imaginem Deus, o onisciente, aquele que sonda o nosso coração. Ele conhecia a motivação do seu povo, do povo de Israel. Ele sabia que o seu povo, aqueles a quem ele tirou do Egito, era um povo rebelde. Ele conhecia o coração daquele povo. É por isso que ele, o próprio Deus, os levou para o deserto, para provar o coração deles. E eles foram reprovados, toda aquela geração antiga de murmuradores, de rebeldes. Deus conhecia o coração deles. E é isso que Moisés está dizendo, que Deus, por conhecer o nosso coração, por conhecer a nossa natureza, Ele nos orienta, Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. Ele nos dá mandamentos a serem obedecidos, as leis, o decálogo, que é os 10 mandamentos, são leis morais de Deus. Elas não são mudadas. Elas não são alteradas, ninguém pode alterar e nem diminuir os mandamentos morais de Deus, as leis morais de Deus. É para todos os tempos, é para todas as gerações. E os mandamentos de Deus, esses mandamentos que foram dados por meio de Moisés para o povo de Israel, continua para nós, a igreja, a geração eleita nos dias de hoje. Jesus falou sobre esses mandamentos, resumindo em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E em todo o Novo Testamento nós encontramos os 10 mandamentos do Antigo Testamento no Novo Testamento sendo desenrolado, por exemplo, nas epístolas paulinas. Os mandamentos de Deus, as leis morais de Deus não mudam com a cultura, não mudam com o tempo. O mesmo Deus que diz para Moisés: não matarás, é o mesmo Deus que diz hoje: não matarás. O mesmo Deus que disse para essa nova geração: não adulterarás, é o mesmo Deus que hoje está dizendo para mim e para você: não adulterarás. As leis de Deus não mudam. Precisamos atentar para as leis de Deus e obedecê-la. É o segredo da nossa vitória. O verdadeiro cristão, o eleito, o salvo, ele se alegra em guardar e obedecer e praticar as leis de Deus.
Então Deus está alertando ao seu povo, dizendo: vocês vão para uma terra em que os povos de lá são idólatras, são homossexuais, são prostitutos, adoram outros deuses, mas vocês devem ser diferentes, vocês não podem fazer aliança com esses povos. Eu estou dando um mandamento a vocês: se afastem desses povos. Eu separei vocês, vocês devem ser exemplo para esses povos, porque eu sou o Deus de vocês, e eu sou um Deus santo, e eu quero que vocês sejam santos. Vocês devem expulsar esses povos, vocês devem eliminar do meio de vocês o pecado. Vocês devem seguir as minhas leis, porque eu estou ensinando para vocês caminhos de vida, caminhos de bênção, e não caminhos de morte, e não caminhos de maldição. A permanência deles na terra, a bênção deles dependiam da obediência à aliança do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Precisamos obedecer a Deus. Por quê? Porque a obediência e as bênçãos estão interligadas. Não é possível desconectar a obediência de bênção, bênção de obediência. Assim também como não tem como desligar desobediência de maldição e maldição de desobediência. Então Deus cumpre a sua promessa, Deus derrama as suas bênçãos na vida daquele que se deleita em obedecê-lo. Mas sobre o desobediente haverá a ira de Deus, a ira de Deus. Então Deus ama o seu povo, e Ele ordena ao seu povo que eles obedeçam. Os israelitas tinham visto, contemplado as grandes maravilhas do Senhor. Eles viram, eles contemplaram Deus com ele, grandes manifestações da santidade da glória de Deus. E tudo isso deveria gerar no coração deles um sentimento de profunda obediência e de santo temor a Deus. Ah, meus irmãos, quantas maravilhas Deus tem feito por nós. Jesus Cristo morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados para nos livrar da condenação. Quantos livramentos, quantas oportunidades Deus nos dá. Todas as maravilhas do Senhor, tudo que Jesus Cristo fez por nós, isso deve gerar em nós um sentimento de obediência, um sentimento de temor a Ele, andando em sinceridade com Ele, andando em fidelidade à sua santa palavra. Ah, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Os homens são amantes de si mesmos. Muitos têm aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. Muitos têm apostatado do verdadeiro evangelho, mundanos, carnais, prostitutos, adulteram, aumentam e diminuem a sã doutrina, comichão nos ouvidos, diz a Escritura, porque não querem ouvir a verdade, porque não querem viver a verdade, porque não querem obedecer a Deus, porque não querem se submeter à palavra de Deus, porque querem viver segundo os seus prazeres. São falsos cristãos, são a falsa conversões, pessoas que vão na frente, levantam a mão, repetem uma oração, já pensam que são verdadeiros cristãos. Não, irmãos, tem que ter fruto do verdadeiro arrependimento, tem que ter transformação de caráter, tem que ter fruto de obediência, de renúncia, de submissão à palavra de Deus. A obediência traz a glória do Senhor, e os outros povos veriam o exemplo e seriam evangelizados, porque Israel seria o retrato, Israel seria o exemplo, porque o Deus de Israel era o único Deus, e eles deveriam mostrar essa glória. Os outros povos viriam Deus, a glória de Deus através do seu povo. Através do nosso bom testemunho, as pessoas veem Jesus e veem a glória de Deus. E o povo de Israel experimentava a imanência de Deus, ou seja, Deus se relacionava particularmente, intimamente com o seu povo. Apenas Deus tratava o seu povo dessa forma, porque os outros deuses eram vistos como deuses vingativos e que não se agradavam, que não se relacionavam com os seus
com seus adoradores, mas o nosso Deus não. Ele é imanente, ele se relaciona intimamente com aqueles que vivem uma vida de profunda obediência. Então eles deveriam obedecer à lei de Deus. Os avisos foram dados. Eles deveriam ensinar os seus filhos pela palavra, mas também pelo exemplo. E as bênçãos de Deus seriam derramadas sobre o seu povo. Caminhando aqui para o final, Paulo nos diz que tudo isso que aconteceu com o povo de Israel é um exemplo para nós, para as novas gerações. É um exemplo de como nós devemos viver uma vida de obediência, e o que nós não devemos fazer está aqui. É só ler a história de Israel. É um exemplo para nós, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, por que nós desprezamos às vezes os avisos, os alertas do Senhor nas Escrituras? Se nós desprezarmos os alertas, os avisos, os mandamentos do Senhor, nós cairemos. Nós seremos levados pelo engano, pela sedução do pecado. Precisamos atentar, guardar, praticar os mandamentos e as leis do Senhor. A palavra de Deus é pura, a lei do Senhor é perfeita, é luz para os nossos caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, diz o salmista, para não pecar contra ti. Então, mesmo com a bênção da vida eterna, garantida por meio de Jesus Cristo, precisamos então viver uma vida de obediência, porque já recebemos a maior de todas as bênçãos, que foi a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Portanto, precisamos viver uma vida de obediência. Vamos nos avaliar como está o nosso nível de obediência aos mandamentos do Senhor. Se temos pecado contra o Senhor, precisamos de um profundo arrependimento e abandonar e nos voltar para Deus e dizer: Pai, eu estou aqui e eu quero a partir de hoje levar a sério essa aliança. Não é brincadeira, meus irmãos. O juízo de Deus virá sobre a vida daqueles que conhecem e não obedecem, mas a bênção de Deus virá na vida daqueles que obedecem ao Senhor. Portanto, sejamos submissos à vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nos ajuda, Senhor. Queremos ter uma vida de obediência. Queremos ter uma vida de renúncia. Queremos guardar e obedecer os teus mandamentos. Queremos nos alegrar, ter prazer, Senhor, em te obedecer. Perdoa as nossas desobediências, Pai. Conserta a nossa vida. Gera o verdadeiro arrependimento no nosso coração. E nos ajuda a caminhar contigo até o final. Até a nossa morte. Ou até a tua gloriosa vinda em obediência. Em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe. Seja um servo obediente.